você vai? Uhum. Bom dia, gente. Isabela, hoje é dia 30. Bom dia, bom dia. Amanda, Isabela. Bom dia, Sora. Bom dia, amor. Larissa, Vini, Gabriel Marques, Ami, quem mais? O Vi. Cadê o Vitinho? Não tá aqui. Vamos lá, vamos lá. Gente, já peguem aquele caderno para a gente anotar os conteúdos importantes, tá? É bacana vocês terem anotado, que eu falei num caderninho, tá? E aí vocês sabem que vocês precisam ter esse caderninho. Não só esse ano, mas é bacana também vocês terem ele no médio. Você sabe que tem aluno meu que já se formou, está casado, já tem filho, já tem tudo, né? E até hoje eles têm esses caderninhos. Tem uns que falam que vai guardar para os filhos o caderninho. É importante esse caderno, escuta o que a prof está falando. Porque aí quando vocês têm dúvida em algum conteúdo, você corre lá no caderninho, entendeu? E a mesma coisa vocês têm que fazer no médio também. É bacana você manter um único caderno até o médio. Ah, o professor falou alguma coisa, marca no caderninho lá. Porque o professor, ele sempre vai dar esse toque. Ele sempre vai falar assim, ó, isso aqui é importante, ó, isso aqui é mais importante. Aí você anota no seu caderno lá. Deixa eu esperar aqui, ó. Vamos lá, tá? Vou fazer com vocês o exercício da última aula, tá? Aquele da FUVEST lá, eu vou fazer com vocês, tá? Vamos só mais esperar mais um pouquinho, porque são exercícios assim que a gente de respeito. Tem alguns exercícios que a gente tem que Lucas. E hoje a gente já vai entrar numa matéria do ensino médio, tá? Início da matéria do ensino médio. Tá? Só esperar mais um pouquinho. Cadê Arthur, hein? Cadê Arthur? Vamos lá. Nossa, olha, tô mal na fita, hein? Jesus do céu. Vamos lá. Se tem alguma coisa da coordenação. Ó, a coordenação pediu para avisar vocês que a semana 10 tem prova no Moodle, tá? Que é depois dessa semana aqui. A única semana 10 que não tem prova vai ser a semana 10 do quarto bimestre, que é lá no final. E eles vão mandar direitinho comunicado explicando tudinho para os pais aí de vocês, tá? Então vou pegar. Vamos pegar. Essa aqui. Esta aqui. Pior que quem precisava estar aqui não tá hoje. Ai, meu Deus do céu. Vou virar aqui. Ó. Então, pronto. Aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui a seta. Ai, Jesus. Vou aumentar aqui. Ó. É isso mesmo, viu, gente? Vocês não estão vendo nada aí mesmo, tá? A tela tá assim, pretinha mesmo, viu? Deixa eu só pegar o exercício. Vou pegar aqui. Que vocês me mandaram. Vou pegar exatamente o que vocês me mandaram aqui, ó. Tá? Aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Peraí que tem tanta coisa aqui. Peraí que eu vou achar aqui. Cadê? Aqui. Ó. Não. Peraí, gente. Ó. Aqui. Ó. Vou copiar ele aqui, tá?
Vou botar aqui. Já sabe, hein? Pega seu caderninho aí para anotar. É isso aqui. Opa. Vamos lá. 3x mais 2. Depois, menos 3x mais 4. Depois, x menos 6. X menos 6. Aí depois, menor que zero. Menor que zero. É isso aqui. É isso aqui. Pronto. Gente, esse aqui é o bonito da FUVEST lá. Tá? Então, assim, vamos pensar com a prof. Primeira coisa. Equação, inequação, função. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Então, quando a gente encontra esse tipo de coisa, aqui, ó, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser. Então, você tem que colocar na tua cabeça. Equação é balança. É balança, só que a balança está equilibrada. A equação é isso, tem um sinal de igualdade ali, significa que a balança ela está em equilíbrio. Então, você pode fazer o que você quiser. Você pode acrescentar, você pode tirar, você pode multiplicar, você pode dividir. A professora, dá errado? Não, não dá errado, não. Dá errado se você errar no cálculo, tá? E a mesma coisa é com a inequação. A única diferença é que com a inequação, a balança ela não está equilibrada, tá? Ou seja, existe um lado mais, assim, um pouco mais pesado que o outro. Seria isso, a inequação. Só que é o mesmo jeito de resolver uma equação. Então, assim, você pode acrescentar, você pode tirar, você pode excluir, você pode dividir, você pode tudo, desde que você faça corretamente a coisa, tá? Se vai multiplicar, multiplica todo mundo. Se vai dividir, divide todo mundo. Se vai somar, soma todo mundo. É essa a regra, tá? E tudo tá ligado, tá? Tudo tá ligado, não existe nada sozinho. Então, aqui, ó, existem várias maneiras de resolver. Várias. Você tem que escolher qual é a maneira que é mais fácil para você, tá? Então é isso que eu sempre falo, o aluno ele precisa ter esse olhar, qual é o caminho que ele acha que é mais fácil para ele. Por isso ele tem que ter pelo menos um mínimo da base para ele saber. Então, se você olhar aqui, a gente pode transformar isso aqui numa equação de terceiro grau, porque olha só, 3x vezes esse 3x, você vai ter aí 9x ao quadrado, tá vendo? 9x ao quadrado vezes esse x aqui, você vai ter menos 9x elevado à terceira. Você pode transformar isso aqui numa equação de terceiro grau, entendeu? Aí você põe na sua cabeça, você sabe resolver uma equação de terceiro grau? Se você não souber, então esse não é o caminho, certo? Aí vamos lá, qual é o outro caminho que você tem? Equação de segundo grau? Beleza, você sabe. Então você pode aqui, você pode transformar esse produto aqui numa equação de segundo grau, tá vendo? E deixar essa aqui como primeiro. Ou você pode pegar essas duas aqui, transformar numa equação de segundo grau e deixar essa aqui como primeiro. Ou você pode pegar essa e essa, multiplicar, chegar numa equação de segundo grau e sobrar essa aqui do meio, tá vendo? Então, assim, o caminho, você tem várias possibilidades. Matemática é bacana por causa disso. Você tem vários caminhos e você chega no mesmo resultado. Não existe regra para matemática, tá? Óbvio que existem algumas coisas que exigem regras, mas, assim, é muito pouco, tá? Quando o aluno ele tem um mínimo de conhecimento, ele sabe que as regras são muito poucas, tá? Você vai decidir o que você quer. Só que tem um caminho que geralmente é o caminho mais fácil, que é o qual? Através da equação de primeiro grau. Por quê? Porque equação de primeiro grau não existe fórmula, então ela é mais fácil. Então é muito mais fácil você mexer com a de primeiro grau, gente, tá? E aqui você tem, olha lá, você tem 3 equações de primeiro grau. Se você sabe resolver primeiro grau, para que você vai correr o risco de jogar em Bhaskara e errar? Para que você vai correr o risco de jogar em terceiro grau se você nem sabe? Então, você joga na de primeiro grau. Mantém ela do jeito que ela tá. O que você faz, então? Você vai dividir e vai nomear. Eu costumo nomear isso daí.
Você decide. Matemática tem que ter organização na resolução. Senão, você depois não entende de onde veio as coisas. Então, você faz assim, ó. Eu faço assim, ó. Eu vou dividir, certo? Então, essa aqui, eu vou pôr o nome de 1. Essa aqui vai ser a 2 e essa aqui vai ser a 3. Eu vou renomear isso aí. Pronto, botei um nome, um número. Por quê? Porque existem vestibulares, gente, que vem 10 dessa daqui. Tá? O ITA é um, que ele gosta de pôr 10, 5 dessas aqui. Certo? Aí vai dar uma coisa enorme, o aluno não vai saber nem para onde ele vai, nem para onde ele vem, nem para onde ele tem que ir. Então, o bacana é você sempre colocá-las em ordem, tá? Então, coloquei em ordem. 1, 2 e 3. Obviamente, vou começar pela primeira. Então, eu venho aqui, começo pela primeira. Primeira. Então, vamos lá. Vou transformar elas em equação, tá? Elas só são em equação quando elas estão juntas. Eu vou separar, então ela vai virar uma equação. Ó, igual a 0. Ó lá. Então, aqui eu tenho 3x menos 2. Eu tenho x igual a menos 2 sobre 3. X é igual. Olha só o que vai acontecer aí, meu povo. Eu tenho aí menos 2/3, certo? O que acontece? Eu preciso trabalhar com esse número numa reta numérica. Então, qual é o ideal? Eu transformar esse menos 2/3 em um número decimal, certo? Então, isso aqui vai ser menos 0,66, certo? Aí vai de você. Se você quer transformar isso aqui em 0,67, tá? Você pode transformar com 0,67 ou 0,7, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, não vai mudar nada a sua vida, certo? Então, tá aqui. Depois que eu fiz isso, vou fazer a releitura do sinal, que é a montagem gráfica. Venho aqui, faço um gráfico, ó, coloco a solução, não é intervalo, é solução, então não é bolinha, menos 0,66. Ó, o que eu faço agora? Eu olho o A, olho o A aqui, ó. Ele é positivo, tá vendo? Então, essa reta é uma reta crescente. Ó, então, reta crescente. Aqui é mais, aqui é menos. Pronto. Já resolvi, sem segredo, vou pro segundo. Segundo. Vai lá. A segunda é menos 3x mais 4 igual a 0, certo? Olha só. Aí veio a dúvida de alguns alunos. Professora, multiplico por menos 1? Não multiplico por menos 1, o que eu faço aqui? Você decide. Se você quiser multiplicar por menos 1, não vai mudar em nada a sua vida. Por quê? Porque é igualdade, a equação é igualdade. Então, não muda nada a sua vida, tá? Tanto faz multiplicar ou não por menos 1 aqui. O que muda é quando você está trabalhando uma inequação. Aí muda. Aí a história é outra, mas aqui não é, aqui é equação, ó. Então, você decide se você quer multiplicar ou não. Eu não costumo usar o menos 1 assim. Eu uso só o menos 1 quando realmente precisa usar o menos 1, tá? Então, não tem necessidade de usar aqui. Então, menos 3x, ó, vai ser igual a menos 4. Pronto. Olha o que acontece agora. O 3, ele está multiplicando. Eu vou inverter essa operação, ó. Se é multiplicação, o inverso de multiplicação é a divisão. Então, x é igual a menos 4 dividido por menos 3. Ó, a professora não é mais 3? Não, não é mais 3. Por que não é mais 3? Porque eu não estou mexendo com menos 3. Eu estou mexendo com esse vezes aqui. É ele que eu estou invertendo. É a operação dele. Ó. Se ele era vezes, ele passa para divisão. Então, ele leva o sinal do menos 3, certo? Então, eu tenho aí x é igual a 4 sobre 3. Menos com menos, mais. Lembrando, ó, número fracionário. É bacana transformar em decimal para você saber onde vai ficar na reta. Então, esse x, ele vai ser igual, ó, a 1,3. Pronto, transformei, certo? Depois faço a reta novamente. Reta numérica. Gente, eu não sei por quê, que toda vez que chega a aula de vocês, a caneta começa a falhar. Reta numérica. Ó, coloca a solução. 1,3. Pronto. Coloquei a solução. Agora, o que eu faço? Eu olho a reta.
a reta. Então, eu venho aqui e olho o A. Olha o A. Ele é negativo, ó. Se ele é negativo, essa reta ela é decrescente, ó. Decrescente. Então, vai ser o contrário da de cima, ó. Decrescente, certo? Então, aqui vai ser o mais e aqui vai ser o menos, certo? Isso aqui é toda aquela parada que a gente já vem falando do contradomínio, que o contradomínio vai ser positivo e e aquela história toda, ó lá. Pronto. Agora eu vou para a terceira. Terceira. Ó. A terceira é x menos 6 igual a 0. Então, vai ser x igual a 6 positivos. Resolvi. Faço o gráfico. Puxa a reta, coloca a solução. 6. Pronto. Olha só, olha o A. Vamos olhar o A. Olha o A. Positivo. Então, reta crescente. Ó, reta crescente. Então, aqui é mais, aqui é menos. Pronto, analisei as três. Agora eu vou transformar numa inequação. Ó. Então, pego a primeira, tudo nessa ordem. Pego a primeira. Vamos lá. Vou voltar aqui. Pronto, pego a primeira, ó, coloco a reta da primeira. Olha só o que acontece. Essa primeira aqui, o valor ele é negativo, tá vendo? Aqui positivo, aqui positivo. Então, tenta manter ele mais ou menos no lugar correto aí, para não dar problema depois. Então, isso aqui é o 0,66. Ó, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pôr o sinal. Deixa eu só arrumar que ela tá muito torta. Ó, pronto. Agora eu vou pôr o sinal. Do 0,66 para cá é positivo. Positivo. Do 0 para cá, negativo. Pronto. Agora eu venho com a 2. Olha lá. Ponho a reta. Cuidado para não pôr no lugar errado. 1,3. Então, vou pôr mais ou menos aqui assim, 1,3, ó. Do 1,3 para o outro lado, negativo, ó. E para cá, positivo. Pronto. Agora eu venho com a terceira. Reta. Ó. Pronto. 6. Vou pôr o 6 mais ou menos aqui assim. 6. Positivo, ó, e para cá negativo. Pronto. Agora sim eu vou fazer, ó, agora eu vou até mudar de cor. Agora sim eu vou para o intervalo, ó. Agora eu vou para a inequação, certo? Então vamos lá. Passo uma reta, vou fazer a inequação aqui, ó, certo? Então vamos lá. Passo uma reta, ó. Vou descer os intervalos. Primeiro intervalo que eu tenho é o 6. Agora vem a bolinha, ó. 6. Certo? Intervalo aberto, porque eu não tenho sinal de igualdade. Então, intervalo aberto. Aí eu vou pro próximo. Ó, 0, 1,3. Ó lá. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou pro próximo. Olha ele aqui. 0,66 negativo. Pronto. Ó lá, desci os 3 intervalos, certo? Todos os intervalos abertos, porque eu não tenho sinal de igualdade. Depois que eu fiz isso, eu vou para a regra dos sinais. Só que antes de eu fazer a regra dos sinais, eu, Luciana, eu divido isso daí. Por quê? Porque às vezes não vem só 1, 2, 3, às vezes pode vir 5, pode vir 6, um monte de reta uma em cima da outra. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, eu, particularmente, eu acho mais fácil vocês dividirem. Então, eu venho aqui e vou dividir. Eu vou fazer assim, ó. Vou passar um pontilhado aqui, ó, no 6, para ele não misturar com os outros, ó. Então, eu sei que aqui é o 6. Aqui vai ser o 1,3, ó. E aqui vai ser o 0,66. Ó lá, certo? Então, eu sei quem é quem, ó, os espaços, tá? Então, multiplicação de sinal. Mais com menos, dá menos. Esse menos com esse mais, dá menos. Depois, ó,
mais com esse menos dá menos. Esse menos com esse menos aqui dá mais. Depois eu vou olhar esse espaço aqui agora, ó. Então, esse mais com esse mais dá mais. Esse mais com esse menos dá menos. Agora eu vou para o último. Esse menos com esse mais dá menos. E esse menos com esse menos dá mais. Tá vendo? Só fiz a multiplicação. Agora eu vou olhar o intervalo que ele quer. Ele quer menor, ó. Menor. Aqui, ó. Se é menor, ele quer a parte negativa. Então, parte negativa aqui. Parte negativa aqui. Ó lá. Pronto. Cheguei até aí. Então, eu já montei as retas. Já montei a inequação. A inequação é isso aqui, ó. Isso aqui é a inequação. Tá vendo? Desci os intervalos. Desci os intervalos, tudo direitinho. Ó. Certo? Fiz a multiplicação dos sinais. Tudo direitinho. Ó lá. Certo? E peguei o intervalo que ele está pedindo, que é o intervalo menor. Menor, menor. Certo? Agora, eu esqueço isso aqui, ó. Não olho mais. Agora eu vou para a solução. E a solução, eu olho direto à reta. Agora eu vou para a solução, ó. Tá? A solução, eu olho a reta da inequação. Então, o que eu tenho que entender? Que o x, ele tá aqui nesses intervalos, nessa minhoquinha, ó. Então, isso aqui é o x e isso aqui é o x. Esse aqui é intervalo aberto, então esse menos 0,66, ele não pertence ao x. E esse aqui, ó, 1,3 também não pertence ao x e o 6 também não pertence ao x. Então, quer dizer que menos 0,66, ele é menor que o x, ó, porque ele tá na frente, ele é menor. O x é maior que ele, ó. Só que o x, ele é menor que 1,3, ele para aqui, ó. Então, ele é menor. Agora, olha aqui, o x, ele é maior que quem? Que o 6. O 6 é menor que ele. Então, o x aqui, ele é maior, ó, que o 6. Tá? Agora, a gente coloca na solução. Solução. X pertence aos números reais, tá o quê? 0,66 é menor que x, que é menor que 1,3. Ou x é maior que o 6. Olha lá, e fecha. Aí, se tivesse mais para cá, professor, e outros para cá, e outras ligações para cá, ia colocando todo mundo aqui. Ou, a inequação. Inequação, ele admite um montão de resultados, certo? Exercício top, tá? Exercício top de linha para você ter no seu caderninho aí, certo? Era isso que vocês tinham que fazer na última aula. Então, agora nós vamos entrar no ensino médio agora, certo? Vou mudar aqui. Isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Olha lá, chegamos no ensino médio, moçada. Pronto. Peraí. E a parábola? Não tem parábola, Mi, só tem parábola se a gente estivesse lidando com equação de segundo grau. Aqui só tem tudo de primeiro. Só tem parábola se eu tivesse transformado alguma delas numa equação de segundo grau. Aqui, ó. Gente, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Pode ver que aqui a gente mexeu tudo com primeiro grau, tá vendo? Tudo com primeiro grau. Então, não tem parábola. Não tem parábola. Só teria parábola se eu tivesse feito um produto aqui, ó. Se eu tivesse feito um produto aqui, aí ia cair numa equação de segundo. Aí ia ter parábola, tá? Ia chegar no mesmo resultado? Chega no mesmo resultado. Igualzinho, chega no mesmo resultado. Só que através de uma equação de primeiro, né? Mas é igualzinho, tá? Tá, certo? Então, vamos lá. Chegamos aqui, ó. Pronto. Chegamos aqui. Gente, vamos pensar comigo agora. Vamos lá. Quem vai ser engenheiro, aí quem vai seguir a carreira de engenharia, não sei. Quem vai ser arquiteto, sei lá. Quem vai ser inventor, não sei. De repente surge um inventor aí, né? Tipo, Murilo tem cara de inventor. De repente, o Murilo vira um inventor, né? Então, vamos lá. Olha só. Pensa comigo agora. Quem vai mexer com robótica? Ó. Vai ser apresentado para você, está sendo apresentado nesse exato momento, uma coisa chamada... Vitinho, o que gosta desse tipo de matéria?
geometria analítica. É óbvio que a gente vai começar só início. Quem vai dar a profundidade disso aí vai ser lá no seu médio, certo? Então, vamos pensar. Nós vamos construir uma casa, certo? Primeira coisa para construir a casa, a minha caneta. Gente, minha caneta, quando chega na aula com vocês, minha caneta parece que ela não quer funcionar. Primeira coisa, eu preciso de uma planta. Pode ver. Pergunta para o seu pai aí, se você mora em casa própria, pergunta para ele, é da planta da casa? Tem que ter. Tem que ter, senão ele não pode construir, certo? Então, toda casa tem que ter uma planta, porque precisa estar registrada na prefeitura. Então, tem que ter uma planta, certo? Essa planta da sua casa, ela é uma planta plana. Então, a gente já começou com a geometria aqui, certo? Depois dessa planta, a gente tem aqui, ó, vamos lá, as medidas das paredes. Então, aqui tem as medidas, né? As medidas das paredes, as medidas nananã, aí tem o material que vai usar, aí tem os ângulos dessas paredes, que é o tal do seno, cosseno, certo? Tudo isso você tem. Depois você tem quem? Olha só, presta atenção. Depois você tem a parte do telhado, Depois você tem o telhado, as portas, se tem escada, a posição da escada, isso aqui vai embora, certo? Aí depois você também tem as distâncias. O que são essas distâncias? As distâncias entre uma parede e outra, entre um cômodo e outro, entre a parte da frente e a parte de trás da sua casa, o tamanho da distância do quintal, do corredor que leva ao quintal, ou seja, isso aqui envolve várias coisas, certo? Aí vamos pensar. A planta é a parte geométrica da casa. São as figuras geométricas. Depois entra a parte de compra de material, entra a parte das medidas das paredes, entra a parte angular, que é a parte de medida de ângulo, porque senão as paredes vão ficar tortas, certo? Então você precisa desses ângulos aqui de seno, cosseno, tangente. Depois você precisa da posição do telhado, como vai ficar esse telhado, como é que esse telhado vai ser colocado, como essa escada vai ser colocada, tudo isso você precisa ter, certo? E aí, por último, você tem também, por último não, porque isso aqui continua, né? Aí você tem as distâncias entre as paredes, entre tudo, certo? Então, se a gente olhar esse pouquinho de coisa que eu coloquei aqui, a gente tem a parte geométrica. Depois da parte geométrica, a gente tem a parte algébrica. Olha a parte algébrica aqui. O que é a parte algébrica? É a conta, são os valores, né? As medidas, o material que você vai usar, seno, cosseno, tangente, todas aquelas histórias dos ângulos, senão a casa cai, não é? E aí depois você tem a parte de colocação do telhado, papapá, inclinação desse telhado, inclinação do como vai ficar alguma janela que você vai pôr, inclinação da escada que você vai ter na sua casa. Então, ó, entra Pitágoras aqui. Entra Pitágoras também. E aí, por último, na nossa relação aqui nesse momento, a gente tem a distância entre esses cômodos, entre tudo. Isso aqui, ó, é geometria plana. É geometria analítica, tá? Ou seja, eu tenho a parte geométrica e eu tenho a parte de cálculos. Ou seja, esses cálculos, que é a parte geométrica, é a parte de análise dessas figuras que são geométricas. Então, essa álgebra aqui nada mais é do que a parte analítica. Então, se você vai construir alguma coisa, você tem que seguir isso aqui. Ou seja, você usa a geometria analítica. Se você vai inventar alguma coisa, você usa a geometria analítica, senão aquilo que você inventou não vai servir para nada, certo? Se você vai, sei lá, construir uma ponte, sei lá o quê, você usa tudo isso aqui, tá? E outra, olha só, quem vai estudar isso aqui, ó, moda, usa também geometria analítica, certo? Ou seja, construção de roupa, desenho de molde de roupa, inclinação de cava de calça, tudo isso, ó, usa geometria analítica, certo? Então, nós estamos rodeados por geometria analítica, ó. E a geometria analítica, ela precisa ser mais próxima da perfeição possível, certo? Senão isso aqui desaba,
certo? Senão a roupa não vai ter um bom caimento, certo? E para isso, tudo isso é feito em cima do bonito, ó. Ó o bonito aqui, que é o plano cartesiano, que muitas vezes a gente usa sem saber que está usando, que são quem? As medidas, tá? E o plano cartesiano nada mais é do que, ó, função. A galera que ficou com medo de função aí, ó, tá? Por quê? Porque tudo isso aqui que a gente falou precisa trabalhar junto, então tudo isso aqui é função. Então, aqui no plano cartesiano, a gente tem o x ele é a abscissa, ó. Esse y aqui, ele é chamado de ordenada. E esses dois, eles trabalham juntos. A união desses dois, eu tenho a tal das coordenadas. São essas coordenadas que vai fazer com que você esteja fazendo chegue mais próximo da perfeição, tá? Ah, primeiro, vou construir uma casa, preciso da planta. Depois, preciso do quê? De um pedreiro. Depois, preciso de quê? De um mestre de obra, sei lá, não sei o quê. E vai indo. São as coordenadas que você precisa seguir para que você tenha uma construção perfeita, ou uma roupa com bom caimento, ou algum objeto que você está construindo que tenha uma utilidade bacana, tá? Ou mexer com robótica, que esteja toda uma estrutura de robótica para aquele robô funcionar, para que você quer, tá? Então, são as coordenadas necessárias para funcionar, tá? Então, a geometria analítica, ela faz isso. Ele te dá todas essas coordenadas, certo? Então, eu tenho a abscissa, que é o x, coordenada, que é o y, e a união dos dois, coordenadas. Essas coordenadas aqui nada mais é do que a GA. Ó, você vai encontrar por aí assim. Toda vez que você vê GA, significa geometria analítica, tá? É uma das partes mais importantes da matemática. Por quê? Você fala, professora, mas tudo que você fala que é importante. É porque geometria analítica tá ligando todo mundo, ó. Aqui liga tudo que é função, ó. Quem que é função? Equação de primeiro, equação de segundo. Dentro da função aparece quem? Pitágoras, aparece seno, cosseno, que são a trigonometria. Ó, tudo aparece aqui, ó, em geometria analítica. Tudo que você aprendeu, de tudo aquilo que eu falei, ó, isso é importante, ó, aquilo é importante. Eles aparecem todos juntos aqui no GA, que é a geometria analítica, certo? Ou seja, geometria analítica, muita medida, muito cálculo, assim, de medida, tá? E é ela, toda poderosa e única, né? À toa que ela vem praticamente para fechar o terceiro bimestre, né? Aí, vamos dar andamento nela, certo? Aí eu vou baixar, lá vem eu com essas barras aqui, vamos baixar aqui, ó aqui. Aqui a gente tem dois exemplos de plano cartesiano, certo? Só que esse plano cartesiano aí a gente só tá usando o primeiro quadrante, porque a gente sabe que o plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes. Aqui a gente tem dois exemplos, olha só, certo? E eu tenho uma reta aqui, olha essa reta aqui, tá? Então, primeira coisa, nós vamos mexer com distância entre esses pontos. Então, o que eu tenho que saber? Olha só, tem que ter uma regrinha. Primeira coisa, essas distâncias, elas precisam ter sempre dois valores. Sempre dois valores, um final e um inicial. Então, ela tem que ter valor final e valor inicial. Ó, essas distâncias, elas podem estar na vertical, ó, ou na horizontal. Ó. E essas distâncias, elas precisam estar no mesmo eixo, certo? Então, olha só o que acontece aqui. Aqui eu tenho essa reta ela tá na horizontal. Na horizontal. Óbvio que se você bater o olho aqui, você sabe qual é a distância entre um ponto e outro, até porque tá numa malha. Então, é só contar os quadradinhos que você vai e mata, mas não vem assim, tá? Os exercícios, eles não vêm assim. Você tá vendo isso agora, por quê? Porque você tá tendo conhecimento dele agora, certo? Então, aqui eu tenho uma reta na horizontal, certo? Tá na horizontal. Eu tenho o início da reta e o final da reta, certo? Então, esse 6 aqui seria o x2. Ó. E esse 1 aqui seria o x1. Então, eu sei que eu tenho dois pontos na reta da abscissa. Ó. Então,
aqui é a distância mais importante para mim, tá? Eu tenho um único eixo, ó o eixo aqui, que é o 1, ó, único eixo, ó. Um único eixo, aqui eu só tenho um. Então, para eu calcular a distância, eu pego quem? A parte do x. Por quê? Porque eu tenho dois valores, certo? Então, eu represento distância como D. Distância de A e B, ó, é igual módulo. Módulo por quê? Porque se por acaso isso aqui der negativo, um módulo, com esse módulo, eu posso automaticamente transformar essa resposta. Peraí que a caneta já travou aqui, pronto. Eu posso automaticamente transformar essa resposta em positiva. Por quê? Geometria não admite resultado negativo. Por quê? Porque é medida, é cálculo de medida. Não existe medida negativa, tá? Então, distância de A e B é igual x2, ó, menos x1. Sempre a final menos a inicial. Ah, professora, por que a final menos a inicial? Gente, é a mesma coisa de um carro. Como é que você vai tirar uma distância de um carro que nem andou ainda? Então, tem que ser a distância que você chegou menos a distância que você partiu aí, o início da sua distância aí, para você saber o espaço que você percorreu, tá? Então, x2 menos x1, sempre o final menos o inicial. Sinal de módulo, por quê? Porque geometria não admite resultado negativo. Se o resultado dá negativo, com esse módulo aqui, você pode transformar ele em positivo, certo? Então, distância de A e B é igual x2, 6, menos x1, 1. Então, distância de A e B é igual a 5. Certo? Se desse menos 5, automaticamente você ia passar para 5 positivo, tá? Então, 5. Cheguei, acabou. Se você contar aqui, vai dar meu valor, certo? Agora a gente vem para o outro aqui. Ó, você tem 2 pontos também, ó. Só que agora você tem 2 pontos do y, tá vendo? E você tem um único ponto da abscissa, que é o x. Então, a parte mais importante para você agora é quem? É o y, que é a ordenada. Então, a sua distância vai estar relacionada com o y. Aqui estava relacionado com o x e agora com o y. Então, a distância de A e B, ó, módulo y2 menos y1. Olha lá. Então, distância de A e B é igual y2, 4, menos y1, 1. Distância de A e B é igual a 3. Pronto. Acabou. Já achei as distâncias aí. Tá vendo? Então, qual é a regra da distância? A regra principal, elas precisam estar no mesmo eixo. No mesmo eixo. Olha lá. Horizontal, vertical. No mesmo eixo, tá? Agora, olha essa aqui de baixo. Olha essa aqui. Essa aqui, eu tenho uma distância, eu sei que é uma reta, mas existe uma inclinação. Inclinação. E essa distância aqui, ela não está no mesmo eixo. Não tem como eu contar quadradinho aqui e saber, ah, é metade. Então, peraí, isso é quadrado? Ah, então, peraí, é aqui, aí soma aqui, aí soma aqui. Não dá para saber. Contando só aqui em cima, ó, não dá para saber, tá? Não dá. O que você tem que fazer, então? Você tem que usar o artifício que você já tem aí na sua vida, que é a parte abstrata do negócio. Então, agora sim você vai entrar na geometria, ou seja, você vai ter que levar essa reta aí para uma figura geométrica. Então, só de olhar, a gente tem uma reta aqui, ó. 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 Até esse ponto, porque eles precisam estar no mesmo eixo, ó. Tá vendo? Então, aqui eu vou chamar de C. Ó lá. Aí depois eu tenho uma outra reta, quer ver? Ó ela aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? Então, eu tenho duas retas no mesmo eixo. Eu tenho essa reta de B e C, que ela tá no mesmo eixo, ó. E eu tenho A e C também no mesmo eixo. Essa aqui que tá fora. Então, eu consigo achar essa distância e consigo achar essa distância. Não consigo achar essa. Então, vamos achar essas distâncias aí. Olha só. Então, eu tenho mania de começar sempre pelo A, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, distância de A e C.
Então, eu coloco aqui, ó, distância de A e C. Ó, igual, módulo. Aí, eu pego essas distâncias. Eu tenho primeiro ali o 7 e o 2. Então, esse aqui é o x2 e esse aqui é o x1, tá vendo? Então, eu tenho 7 menos o 2. Ó, então, essa distância de A e C é igual a 5. Achei. Então, esse pedaço daqui aqui vale 5. Lembrando, isso está num plano cartesiano, então às vezes é mais fácil contar quadradinho, mas não vem assim, tá? Às vezes vem um problema e você vai criar essa figura através das coordenadas que ele vai te dar, tá? Então, achei o 5. Ó lá, 5. Agora, eu vou para a lateral. Peraí, gente, que eu tô vendo uma pergunta aqui. Só precisa pôr o resto da pergunta para eu saber, Bela. Peraí, gente. Falta 2, mãe, pra terminar. Gente, espera só um pouquinho aí, tá? Ó, peraí. Vou voltar aqui. Espera só um pouquinho. Olha só. O que eu fiz aí? Tem aluno que não entendeu. Deixa eu voltar aqui. Então, lembrando, aqui eu não consigo achar, certo? Então, a gente cria outras retas. Desde que elas estejam no mesmo eixo, você pode criar o que você quiser. Ah, professora, eu quero criar aqui em cima, ó. Eu vou puxar aqui e vou puxar aqui. Pode? Pode. Tá? Desde que elas estejam no mesmo eixo, tanto faz você criar ela aqui, aqui, ou ela aqui e aqui. Tudo dá o mesmo resultado. Tudo dá o mesmo resultado, desde que você crie essas retas corretas no mesmo eixo, certo? Então, eu preciso achar o valor dessa reta aqui, ó. Desse eixo de inclinação. Isso aqui é uma inclinação, uma reta de inclinação. Preciso achar isso aqui. Então, a primeira coisa, eu preciso achar essas distâncias aqui. Preciso achar essas distâncias, certo? Ah, mas é só contar o quadradinho. Sim, mas às vezes esses quadradinhos, eles não vêm. É isso que eu tô falando para você. Às vezes, eles não vêm, esse quadradinho. Tudo depende do vestibular. Você acha que a USP vai botar uns quadradinhos desses para você contar? Ah, tá. Ah, tá. Nenhum desses vestibulares, eles vão por quadradinho. Então, para isso, você precisa usar a fórmula da distância. Você vai perceber que essa fórmula da distância, com o tempo, ela vai aumentar um pouquinho. Mas a hora que ela aumentar, você vai estar lá no médio. Só que você precisa entender ela agora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a fórmula da distância, ó, para calcular isso aqui e para calcular isso aqui, ó. Então, eu tenho 2 pontos na distância, eu tenho o A e tenho o C. Ó, esse C aqui você colocou por quê? Porque eu quis. Se você quiser colocar outra letra aqui, você põe. É você que decide o que você quer. Então, eu tenho aqui A e C, certo? Então, esse 7 aqui, ó, parou aqui, ó, ponto, ó. Então, esse aqui seria o X2, ó, tá vendo? Aqui, começou aqui, ó, nesse ponto, então esse aqui é o X1. Quero saber essa distância. Então, o que eu faço? Eu uso a fórmula da distância. Eu sei fazer direto, professora, faça, mas você sempre tem que entender que existe essa fórmula. Então, distância é igual a A e C. Distância de A e C é igual módulo x2 menos x1, ó, x2 menos x1. É que eu fiz direto aquela hora, eu esqueço que eu tenho que fazer passo a passo. Aí a distância de A e C é igual x2, 7, ó quem é aqui? 7, menos x1, 2. Então, distância de A e C é igual 7 menos 2, que é 5. 5. Mãe, Alan é nome de menino Certo? ou de menino? Espera só um pouquinho, gente. Hã? Alan é nome de menino. Alan é nome de menino. Mas não sei. E para mim é nome de menino. Então, distância de A e C, 5. Pronto, achei. Então, gente, eu venho aqui, ó, e coloco aqui, ó. Aqui vale 5, ó. Certo? Agora eu faço a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui. Faço a mesma coisa, ó. Distância de B e C. Ó, vou achar isso aqui.
certo? Só que agora, essa distância aqui, ela não faz mais parte do eixo de x, ó. Porque essas duas distâncias, ela tá ligada a um único ponto de x, tá vendo? Só que ela tá ligada a 2 pontos de y, quer ver? Olha só, o B. Puxa aqui, ó. Depois, ó o C. O C tá aqui, vai, vamos puxar até lá no final, ó aqui, ó. Tá vendo? I de x, ele só tá ligado aqui, tá vendo? Então, significa que essa reta B e C, ela está ligada ao ordenada, ao eixo do y, ao eixo da ordenada, olha lá. Porque eu tenho 2 pontos. Então, eu tenho o y2 e eu tenho o y1. Olha lá, y2 e y1, certo? Aí eu vou lá na formulazinha, coloco lá, módulo y2 menos y1. Distância de B e C é igual y2, 4, menos y1, 1. Distância de B e C é igual a 3. Achei, tá vendo? Aí eu vou lá no meu desenho e coloco 3. Pronto, cheguei até aí, certo? Se tiver dúvida, a gente manda aí, não deixa a prof passar, não. Eu vou só dar uma limpadinha. Cheguei aqui, ó, certo? Cheguei aqui. Vou limpar aqui também, ó, para não ficar muita coisa, certo? Agora, olha só, e vou dar uma reforçada na figura. Ó a figura aqui, ó. Ó, essa é a figura. Olha só. Só que eu quero saber isso aqui. Isso aqui que eu quero saber. Tá vendo? O que você tem que ter agora? Ó, agora é o seu olhar. O que é isso? Um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, ele tem ângulo reto. Na frente do ângulo reto, ó, é quem? Hipotenusa. Ó, hipotenusa. Então, eu vou ter que usar quem? Pitágoras. Tá vendo como tudo tá ligado? Pitágoras, certo? Para a gente poder achar essa distância de A e B aqui. Então, vamos voltar lá no nosso amigo Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos catetos ao quadrado. Olha lá. Hipotenusa seria o A e B. Então, A e B. A e B ao quadrado, que é igual aos catetos. 5 e 3. Então, 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A e B ao quadrado vai ser igual 5 ao quadrado, 25, mais 3 ao quadrado, 9. AB ao quadrado vai ser igual a 34. Ó o 2 lá, ó, tá elevado a 2, o inverso de potência, raiz. AB é igual a raiz do número 34. Chegamos aí, a gente analisa. Se é raiz, olha só, a potência te levou à raiz. Toda raiz, ela sempre vai ter, toda a equação de segundo grau, ela sempre tem mais e menos. Aí você tem que lembrar na sua cabeça, opa, geometria, não tem resultado negativo, então não existe menos raiz de 34, é só raiz de 34. Cheguei até aqui. Depois eu analiso, dá fatoração 34? Não, não dá fatoração 34. Tá? Então, você termina aqui. Se desse fatoração, você iria continuar? Iria. Você iria continuar, ia fatorar, ia fazer todo aquele processo. Mas você não tem. Então, raiz de 34. Aí você vem aqui e coloca valor de A e B, raiz do número 34. Agora sim você tem as distâncias. Então, vamos lá. Ah, professora, tem mais coisa depois disso? Tem, para frente tem um monte de coisa. Aí, ó, vamos lá. Eu tenho, então, distância de A e B, você já achou, ó, raiz de 34. Depois você tem distância de, cadê? B e C, ó, o número 3, ó. E depois distância de C e A, ou A e C, tanto faz, de C e A. Você achou também 5, ó lá. Se quisesse achar o perímetro, também dava, tá vendo? Ó, perímetro disso aqui, 2P, lembra? 2P significa perímetro, é igual 5, 6, 7, 8. 8 raiz de 34. Olha lá o perímetro.
mais raiz de 34. Olha lá, achei perímetro também, tá vendo? Então, vamos voltar só para a gente poder terminar isso aqui. Olha só. Ah, professora, nós vamos lá para o Moodle? Não, não vai para o Moodle não, porque ainda tem uma coisa que eu quero passar para vocês. Olha só, vou voltar aqui. Então, lembrando, o que você precisa saber nesse início? Matéria já do ensino médio, tá? Eu tenho uma distância, mas eu só consigo calcular essa distância desde que as retas elas estejam no mesmo eixo. Não importa se vai ser no eixo de x ou no eixo de y, tá? Então, olha só, elas estão no mesmo eixo, que é na mesma direção. Ó, mesmo eixo na mesma direção, tá? Então, cada reta eu sempre tenho dois valores, ó, dois valores. Você sempre vai pegar a reta que tem dois valores, tá? Para que você vai pegar esse y aqui se você só tem um valor? Não dá. E a mesma coisa, ó, se você fosse pegar aqui, você só teria um valor. Então, não pode, tá? Então, essas retas, elas sempre vão estar na horizontal ou na vertical, desde que estejam no mesmo eixo. Esse módulo aqui, para que você tem esse módulo? Esse módulo é para você não correr o risco de errar no sinal, tá? Esse módulo, ele te dá, é como se ele te desse um horizonte, tá? Se o número dá negativo, você usa um módulo para transformar esse número em positivo. O módulo é isso. O módulo, que são esses sinaizinhos aqui, é que você pode andar entre o negativo e o positivo na hora que você quiser, tá? Só que lembrando, geometria não pode ter número negativo, certo? Espera aí que tem pergunta aqui. Espera só um pouquinho, Bela, já vou falar. Então, assim, esse número aqui, certo? Então, lembrando, esses números aqui, eles não podem ser negativos, porque senão a figura, ela não existe, certo? Pronto, cheguei até aqui. Aí a gente subiu. Aqui a gente tinha uma única reta, tá? Nem era esse exemplo que eu ia passar, acabei me empolgando aqui. Então, aqui eu tenho uma única reta, ó. Tá vendo? Essa reta A e B, ela não tá no mesmo eixo. Ela é uma reta, sim, tá? Ela é uma reta, uma inclinação, mas ela é uma reta, tá? Só que ela não tá no mesmo eixo. Se ela não tá no mesmo eixo, eu não consigo calcular. Porque se você pegar uma cordinha, tem aluno que acha que dá. Não dá, gente. Se você pegar uma cordinha, mede aqui, ó. Põe uma cordinha aqui em cima, aqui, ó, dessa linha. Depois você pega essa mesma cordinha e desce essa cordinha aqui, ó. Ela não vai bater no 7. Ela não bate no 7. Ela vai ficar bem maior que o 7, tá? Então, por isso, a gente precisa usar outros artifícios. Quais são os artifícios? Geometria pura, criar figura em cima, ou seja, figuras de sustentação. Olha lá, essa reta ela é sustentada por alguém. Olha lá por quem ela é sustentada, tá vendo? Ó, tá? Então, a gente criou duas retas, olha lá. Tanto poderia ser aqui ou aqui em cima. Desde que elas sejam no mesmo eixo, tanto faz. Se eu quisesse criar aqui, ó, e aqui, ó, ia dar na mesma coisa. Ia cair no mesmo exemplo, tá? Então, a gente criou aqui, certo? Ó, duas retas no mesmo eixo. A gente usou a fórmula da distância, ó lá, tá? O A e C tá no mesmo eixo, ó, de x, 2 e 7, e o B tá no eixo de y, ó lá, 4 e 1, tá vendo? Ó, 4 e 1, certo? Calculamos aqui. Depois ficou essa aqui. E aí você tem que lembrar, opa, Pitágoras. Olha lá, Pitágoras, né? E aí a gente usou a fórmula de Pitágoras, ó. Chegamos no raiz de 34. Se desse fatoração aqui, você teria que fatorar, igual lá no primeiro bimestre lá que você aprendeu. Tinha que fatorar. Por isso você ficou aulas e aulas e aulas vendo aquilo lá. Que para mim é a matéria mais chata que existe do mundo, é aquilo lá. Então, fatorou, ó, não dá fatoração, parou aqui, certo? Então, a gente já achou o valor, ó. Raiz de 34, o 3 e o 5. Então, com esses valores aqui, você pode ir muito além, tá? Então, se você quisesse achar o perímetro, você achava. Se você quisesse achar o baricentro da figura, você acha. Você consegue achar várias coisas depois que você chegou aqui, tá? Agora, eu vou interromper aqui para falar com vocês. Gente, presta atenção agora. Professora, eu vou lá para o Moodle? Não vai para o Moodle. Não vai. Se você quiser ir, você até vai, tá? Mas assim, não vai para o Moodle ainda. Por quê? Porque eu quero explicar um último pedacinho que ficou e não ia dar tempo hoje,
tá? Então, na segunda-feira, eu vou continuar com essa matéria. Ah, mas nós vamos ficar atrasados. Não vai ficar atrasado nada. O importante é melhor ficar atrasado e entender o que está fazendo do que passar por cima e chegar lá da zebra, tá? E aí vem aquela história que eu sempre falo, o importante não é o mudo, o importante é lá na frente no teu ensino médio lá, tá? Então, na segunda-feira eu vou terminar essa parte, aí depois você vai lá pro mudo, aí você faz com calma lá no mudo, aí você vê o que você quer. Certo? Gente, ó, beijos, fiquem com Deus. Até segunda, tá? Tchau.